Bom, gente, então assim, a gente estava falando dos documentos históricos ou fontes, né? Existem ainda outros tipos que a gente pode chamar de sonoros, imateriais e orais. Então vamos lá. Sonoros primeiro. Som, sonoro. Música é um exemplo? Claro que é um exemplo. Né? Você analisar a partitura de uma determinada época, né? Da época do barroco, ou o jazz do século XX, ou a MPB tocada em violão no Brasil na década de 60 do século XX. Quer dizer, então, que são fontes ou documentos históricos, né, que dizem como o ser humano pensava a música nessa época que está sendo avaliada. Com certeza é uma fonte de estudo para o historiador, né? É um documento histórico. Além disso, a gente pode pensar também as fontes imateriais. Lembra, o material é aquilo que a gente pega, né? Eu dei o exemplo lá do mouse. Tem como eu pegar uma festa? Tem como eu pegar uma religião? Uma dança? Então, dança, a maneira, o ritmo, o movimento, tudo, a coreografia, tudo isso indica que na cultura X, de uma maneira muito específica, o gesto corporal é esse. Não é? Como seria a dança tradicional da Bulgária na Idade Média? Ou como que será que é uma dança tradicional da China antiga? Será que são os mesmos gestos? O mesmo movimento? A mesma coreografia? Com certeza não. E é isso que indica a cultura daquele ser humano naquele lugar específico. Portanto, é fonte, é documento de observação para o historiador. A mesma coisa para a religião. Manifestações diferentes, cultos diferentes, deuses ou santos diferentes, né? Cores usadas diferentes, roupas diferentes, rituais de uma maneira geral, objetos simbólicos, né? Que são utilizados em algumas religiões e outras não. A maneira com que se crê, os livros sagrados, a palavra que é dita nos cultos, né? Então, como você vai pegar a religião? É imaterial, mas é passível de ser analisado, mas é possível de ser analisado historicamente. Portanto, é um documento histórico. E, finalmente, o último exemplo aqui é o da história que trabalha com aquilo que os historiadores chamam de história oral. Oral, aquilo que é falado. Sabe quando você pergunta lá para o seu vizinho como que foi a história X, Y, Z, ou você pergunta para o seu bisavô, para o seu avô, e ele conta, por exemplo, como que eram as brincadeiras, que são completamente diferentes das brincadeiras que existem hoje. Muitas vezes ele pode até mostrar como que funciona, né? A amarelinha, o peão, ou outras brincadeiras, né, mais simples que existiam lá na época. Pois bem, tudo isso traça o perfil das brincadeiras e, portanto, de como funcionava a sociedade, como a sociedade da época do seu avô, do seu bisavô, dentro desse exemplo, pensava a educação das crianças, a brincadeira das crianças, a distração, se era na rua, se era dentro de casa, se era no sítio, né? Tudo isso indica a formação psicológica do indivíduo, por exemplo, né? E como ele pensa, como ele entende o mundo. A partir das brincadeiras se formam os caráteres, muitas vezes, o caráter de alguém. E, portanto, dá para a gente fazer uma análise psicológica, uma análise histórica, uma análise material do tipo de brinquedo, não é? A partir da oralidade, a partir daquilo que o seu avô, por exemplo, conta,
É possível ao historiador fazer uma análise investigativa a partir dessa entrevista com um avô, ou mesmo você aí, ouvindo seu avô, seu bisavô, seu pai, sua mãe? Com certeza, aquilo que é dito pelas pessoas também é documento histórico, também é uma fonte de investigação para desvendar o que aconteceu no passado. Lembra? Essa é a função e o papel do historiador? Pois bem, documento através de uma fonte oral, de uma fonte falada, também é documento histórico. Tudo bem? Valeu!